Boa tarde, galera. Eu sou o professor Eloy e nós vamos começar hoje o nosso curso de Geometria Analítica, aula 1, Introdução. Muito bem, vamos lá. Geometria Analítica ela começou por obra de um filósofo chamado René Descartes. O René Descartes, filósofo matemático muito importante do século XVI, o nome dele em latim, Cartesius, deu origem, inclusive, a algumas palavrinhas que nós vamos usar daqui a pouco, plano cartesiano, entre outras. O que é a geometria analítica? A geometria analítica reúne elementos da geometria euclidiana adicionada a elementos da álgebra. Então, é uma nova geometria, uma geometria recente, percebam que ela é 400 anos aí de idade, mais ou menos. Uma nova geometria, uma nova maneira de encarar a geometria, com elementos da álgebra, criando a geometria analítica. E a geometria analítica tem as suas particularidades que nós precisamos estudar para poder encarar o curso nas próximas aulas. Então vamos lá. O plano cartesiano, olha aí, ó, Renato Cartesius, plano cartesiano. Ele é composto por um eixo X, um eixo que também pode ser chamado de abscissa ou de eixo AX, um eixo Y, também conhecido como eixo OY ou eixo das ordenadas, e os dois eixos, eles dividem o nosso plano, que é infinito, em 4 grandes regiões, chamadas quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, as 4 regiões, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. No plano, a gente vai trabalhar com pontos. E o que é um ponto no plano? Um ponto no plano, ele é representado por um par ordenado. Um par ordenado, ele armazena 2 informações. A ordem das informações é importante. A primeira delas é o x, a coordenada x, a abscissa. Lembra do eixo das abscissas, o eixo x, tá? E a segunda coordenada é a ordenada do ponto. Coordenada y é a ordenada do ponto, é o segundo valor do par ordenado. Como que eu trabalho com isso? Vamos ver? Então, se eu tiver, por exemplo, o ponto A43, isso significa que no eixo x eu marco o valor 4, no eixo y o valor 3, a primeira informação é x, a segunda é y, e aí eu tenho na junção das perpendiculares a esses pontos em cada eixo o ponto 4, 3, que como vocês veem estão no primeiro quadrante. Como que eu faço a leitura? O 4 é a coordenada x, é a abscissa, é 4. E o 3 é a coordenada y, a ordenada é 3. Ok? Mais um exemplo, o ponto B. O ponto B tem x igual a menos 1, y igual a 2. Então ele está aqui, ó. Ele tem abscissa menos 1, coordenada 2. Outro exemplo, o C menos 2 menos 3. O que significa isso? X menos 2, y menos 3, o ponto C está aqui, com a sua abscissa menos 2, com a sua ordenada menos 3. E finalmente, o ponto D, que tem x3, tem y igual a menos 1, o ponto D está aqui no quarto quadrante, a abscissa dele é 3, a ordenada dele é menos 1. Existem infinitos pontos. Aqui nós vemos apenas 4, nós temos infinitos pontos. Alguns deles são mais importantes do que outros. Vamos ver os pontos importantes? Ok. No eixo Y, se um ponto estiver em cima do eixo Y, a característica desse tipo de ponto é que o x dele é 0. A abscissa dele é 0. Já se o ponto estiver no eixo X, a característica dele é ter o y igual a 0. Veja, a ordenada vai ser 0. Então fica muito simples de você lembrar. Por quê? Porque se eu estou no eixo, a outra coordenada é que tem que ser 0. Então se eu estou em y, é o x que é 0. Se eu estou em x, é o y que é 0. E se eu estiver em ambos os eixos, eu tenho que ter um duplo zero, que é a minha origem. O ponto 0, 0 é a origem do sistema cartesiano. Ok? Eu tenho então 3 pontos importantes, que nós já falamos. O ponto no eixo y, o ponto x e a origem. E mais 2 sobre as bissetrizes. Que bissetrizes? A bissetriz do primeiro quadrante e do terceiro quadrante, dos quadrantes ímpares. A bissetriz divide os quadrantes no meio ângulo uma integral cortada em 2 partes. Tá? Então, bissetriz quadrantes ímpares. Um ponto em cima dessa bissetriz, ela tem a seguinte característica. A distância até o eixo y é igual à distância até o eixo x. Note que isso significa um quadrado oculto. Eu tenho um quadrado aqui, ó. E se eu tenho um quadrado, essas dimensões que são iguais,
nos sugerem que os pontos em cima dessa bissetriz terão coordenadas com valores iguais. A abscissa e a ordenada, o mesmo valor. Perceba que quando eu escrevo isso de forma literal, quando eu uso uma letra, eu não estou dando sinal. Não estou falando que o alfa é nem positivo nem negativo. Isso ocorre quando eu substituir por um valor numérico. Eles têm coordenadas iguais. Ok? Na outra bissetriz, chamada bissetriz quadrantes pares, porque está no segundo e no quarto quadrante, quadrantes pares, tá? Eu tenho um ponto que também acaba tendo a mesma característica de gerar um quadrado oculto aqui, ó. Ah, mas coordenadas vão ser iguais? Então, embora que seja um quadrado e o quadrado tenha lados iguais, a coordenada x aqui ela é negativa, enquanto a y é positiva. Então, o que acontece? As coordenadas têm sinais opostos, tá? Quando uma for positiva, a outra é negativa, e quando uma for negativa, a outra é positiva. Perceba que esse menos não significa que o y é negativo. Significa que o y tem sinal trocado em relação a x. São números opostos. Vamos ver se a gente aprendeu? Então vamos lá. O ponto 3, 0. O que eu posso falar dele? Característica marcante. O y é 0. Se o y é 0, está no eixo x. Quando 1 é 0, está no outro eixo. Ponto menos 2, 2. O que eu posso observar aqui? Números opostos, coordenadas opostas. Característica da bissetriz quadrantes pares. Qual deles? O 2 ou o 4? Como aqui o x é negativo, ele está no segundo quadrante. Mais um exemplo. 5, 5. Note o que nos chama atenção, coordenadas iguais. 5, 5, quadrantes ímpares. Qual? O 1 ou o 3? Como são ambas positivas, primeiro quadrante. Ok. 0 menos 6, nosso quarto exemplo. Característica que eu observo aqui, ó, o x é 0. Se o x é 0, está no eixo y. Mais um. 3 menos 4. Ninguém é 0, não são iguais, não são opostas. Então não está em nenhum eixo, não está em nenhuma bissetriz. O que eu posso falar desse ponto? O máximo que eu posso falar dele é que ele está no quarto quadrante, porque o x é positivo, ok? E o y é negativo. E finalmente, menos 5, menos 1. Também não está em nenhum eixo, também não está em nenhuma bissetriz. Não tem nenhum zero, não tem coordenadas nem iguais, nem opostas. Eu posso apenas falar que ele está no terceiro quadrante por conta das duas coordenadas negativas. Vamos ver exemplos práticos agora. Vamos lá. Primeiro exemplo. Um ponto tem ordenada 6 e está na bissetriz dos quadrantes pares. Que ponto é esse? Está na bissetriz dos quadrantes pares. O ponto, a gente sabe que vai ter coordenadas opostas. O alfa e o menos alfa. Se a ordenada é 6, quer dizer que eu sei que o y é 6. E o x vai ter que ter uma coordenada oposta. Então o x vai ter que ser menos 6. Portanto, o ponto que a gente busca é o ponto menos 6, 6. Tranquilo? Dúvidas? Ok. Segundo exemplo. Um ponto A, no formato k mais 2, 2k, está no eixo y. Determine o ponto A. O que é estar no eixo y? Estar no eixo y é ter o x igual a 0. Então, essa é a característica que você usa para determinar o valor de k. Cadê o x? O x está aqui, ó. K mais 2 é a coordenada x. Então, eu zero o k mais 2, eu zero a coordenada x. Com isso, resolver a equação, eu acho que o k é menos 2. E se o k é menos 2, eu substituo no ponto e descubro que o ponto A vai ser 0 menos 4. Coloco o menos 2 aqui no lugar do k e você obtém o valor do ponto A. Perceba que ele segue fielmente o que a gente imaginou. O x é 0. Exemplo 3. O ponto B. O ponto B também k mais 2, 2k. Coloquei de propósito a mesma característica que eu tinha colocado no ponto A no exemplo 2. Só que agora está na bissetriz quadrantes ímpares. Quem é o ponto B? Se está nos quadrantes ímpares, característica disso daqui é ter o quê? Coordenadas iguais. Portanto, o x do ponto B igual ao y do ponto B. O k mais 2 igual a 2k. Resolve a equação, isola o k jogando tudo para o segundo membro aqui, ó. O k vai ser igual a 2. Se o k é igual a 2, o ponto B vai ser 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. O ponto B é o ponto 4, 4. E o último exemplo da aula de hoje, o ponto C. De novo, com as mesmas características. Observe só.
que agora está no eixo X. Quem é o ponto C? Estar no eixo X. O que significa isso? Significa que eu sei que o Y é 0. Cadê o Y? Está aqui, ó. 2K. 2K é 0. Se 2K é 0, o K é 0. E se o K é 0, o ponto C vai ser 0 mais 2, 2. 2 é 0, 0. É um ponto na forma 1.2, 0. Ok? Com isso, nós terminamos nossa primeira aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Ao longo das próximas semanas, eu vou colocar o curso completo de Geometria Analítica. Sigam acompanhando. Eu sou o professor Eloy Machado e eu dou aula de matemática em grandes escolas aqui da região. Um abraço, fique com Deus. Até a nossa próxima aula. Até mais.